Essa gravação. Boa noite, tudo bem? Estaremos aqui apresentando o trabalho de PPI do curso Técnico Agroindústria. Então, realizando a apresentação do trabalho. Análise multidisciplinar da cadeia produtiva da alface. Um dossiê agroindustrial da morfologia ergonômica do controle microbiológico. De 1,5 a 2 milhões de toneladas são consumidas anualmente de alface no Brasil. 95% da composição da alface é água, definido seu baixo valor calórico e extremamente perecível. O alface é rico em nutrição, é um ciclo de nutrição, agronomia e microbiologia. O objetivo central é compreender o impacto desta hortaliça, conhecida cientificamente como lactuca sativa na agroindústria, equilibrando seu alto valor nutricional com os severos desafios do seu preparo in natura. A planta e o polo produtivo. Perfil nutricional do alface. Baixa densidade calórica, fonte essencial de fibras, compostos antioxidantes, rico em vitaminas A, C e K. Origem. Região do Mediterrâneo, evolução da espécie silvestre Lactua cirriola. Com relação ao polo produtivo dentro do cenário nacional, aqui no Brasil, a gente tem o famoso Cinturão Verde de São Paulo, constituído por Mogi das Cruzes, Suzano e Imbituá, municípios do interior de São Paulo. São os principais expoentes na produção dessa hortaliça. Agora, alguns tipos de alface. Na coluna temos os tipos de alface, que são crespas, americana, roxa e lista. E nas linhas temos as suas respectivas aparências, cultivos, características de cultivos e características nutricionais. Inicialmente analisando a crespa. Hidropopia, favorita a água e produzida em campo. A sensibilidade ergonômica dela, alta tolerância ao calor, rústica. Destaque nutricional, baixa caloria, de 9 a 14 kcal. Alface americana. Cultivo em campo aberto. Sensibilidade agronômica, sensível à umidade no miolo e calor extremo. Destaque nutricional, baixa caloria, semelhante à crespa, de 9 a 14 kcal. Alface roxa, cultivo hidroponia, sensibilidade boa, tolerância à luz solar e acentuação a calor. Destaque nutricional, excepcionalmente teor de micronutrientes, como ferro de 2,5 mg e fósforo a 51 mg. E por fim temos a alface lisa, também cultivo hidroponia, sensibilidade a danos mecânicos e ao transporte e também baixa caloria em seu consumo, de 9 a 14 kcal. O paradoxo da vulnerabilidade. O alface é rico em água, possui um teor de 95%. O cultivo dele é um cultivo rasteiro e a morfologia do alface é uma morfologia complexa, com superfícies rugosas que inclusive dão a característica a cada tipo de alface. Essas características agronômicas formam um nicho ecológico perfeito para a proliferação de uma microbiota diversificada, incluindo patógenos humanos e agentes deteriorantes. Vetores de contaminação da cadeia produtiva. A gente tem o próprio campo, sendo o primeiro fator de contaminação, posteriormente a colheita e, por fim, a pós-colheita e o transporte desse hortaliça para as vendas em mercados. Entrando em alguns aspectos, como a lavoura. A água da irrigação pode contaminar por influentes, adubos orgânicos e contato direto com animais silvestres e até mesmo os excrementos desses animais. 2. A colheita. Lesões mecânicas nas folhas, o maquinário usado de maneira inadequada ou de maneira ineficiente, e manipulação da higienização sanitária inadequada. E por fim, a pós-colheita.
o uso de caixas de transporte inadequados ou sujas, e a quebra da cadeia de fio, que é justamente a questão da controle da temperatura no transporte dessa hortaliça. Agora eu passo a minha palavra para a colega Neif. Neif, por gentileza. Então, seguimos com a parte da contaminação do nosso produto, que é o alface, que foi pesquisado, e nós vamos falar das ameaças invisíveis, que são os patógenos de risco, tá? Então, nós temos a salmonela, que é uma bactéria que é de origem entérica, que causa muitas infecções gastrointestinais graves. São contaminações silenciosas, sem alterações sensoriais visíveis, ou seja, são contaminações que a gente acaba consumindo o produto devido a alguma contaminação, como o colega Marcos falou, devido a coliformes, devido aos efluentes dos rios ou da água não potável que é irrigada essas alfaces, então acaba causando essas contaminações silenciosas. Também temos a listeria, que é uma bactéria que ela se multiplica sob refrigeração, que tem um risco crítico para a alface minimamente processada, certo? E também temos a Escherichia coli, que é um indicador clássico de contaminação fecal, que pode ser tanto da manipulação do ser humano, essa contaminação fecal no momento do transporte, manipular a alface com a mão não higienizada, ou inclusive coliformes fecais vindo de animais silvestres, como o colega Marcos falou, que vão defecar próximo a esse alimento, acaba causando, então, essa contaminação por coliformes fecais. Mas o maior contaminante, de fato, dos alimentos é o ser humano, é o manipulador dos alimentos. Vai no banheiro, não higienizou muito bem a mão, vai comer a alface, se não está bem higienizada, lavada, vai ficar contaminada por coliformes fecais. Daí também temos os parasitas e protozoários, que são cistos, também atuam nas folhas crespas e resistem muitas vezes a lavagem simples, tá? Parasitas e protozoários, certo? Pode passar. E agora nós vamos falar das ameaças visíveis, ou seja, a gente consegue visualizar a olho nu. Há pouco ali eu falei então dos 4 tipos das contaminações invisíveis, que a gente só vai sentir ou no corpo humano, ou no momento que a gente ingere o alimento, ou através de microscópio. E as visíveis a gente consegue visualizar esses agentes deteriorantes que acabam causando muitas vezes a perda comercial do alimento. Então, nesse slide, a gente tem as principais ameaças visíveis que afetam a qualidade de alface após a colheita, causando perdas econômicas e a redução, muitas vezes, da vida útil do produto. Então, ali na primeira coluna à esquerda, nós temos a primeira ameaça, que seria a podridão mole bacteriana, que ela é causada principalmente por bactérias dos gêneros Pectobacterium e Pseudomonas. Essas bactérias, elas produzem enzimas que degradam os tecidos da planta e, como resultado, a alface acaba perdendo a sua crocância, se transforma numa massa escura, conforme a foto ali, visível, uma massa escura, mole e com um odor desagradável, tá? Bem como o nome diz, fica podre, tá? E a segunda ameaça, que é a coluna central, nós temos as podridões fúngicas, que são causadas por fungos, muitas vezes, que são micro-organismos que geralmente aproveitam ferimentos causados durante a colheita, transporte ou armazenamento. Se essa alface, se essa salada foi machucada no transporte, nas caixas, no manuseio, na colheita, ela acaba tendo algumas manchas escuras e acaba desenvolvendo um mofo nessa salada, que acaba comprometendo totalmente a comercialização do produto. E a terceira ameaça, nós temos o escurecimento enzimático, que ocorre devido à ação da enzima polifenoloxidase, que após os cortes ou danos nas folhas, esse processo provoca um escurecimento e a perda do aspecto fresco da alface.
embora nem sempre ele represente um risco à saúde, ele reduz muitas vezes significativamente a aceitação pelo consumidor e o seu valor comercial. Tá? Que o que, que acontece? Às vezes as verdureiras, as fruteiras, elas acabam muitas vezes cortando fora a parte estragada ou removendo as folhas e acaba causando esse escurecimento enzimático na folha, que não fica legal para o consumidor. Pode passar. Aqui, então, nós temos a síntese de risco com relação à saúde humana e à vida útil do produto da alface. Nós temos, então, os organismos patogênicos, que são a parte ali que o colega Marcos comentou, que acaba sendo uma ameaça para o consumidor, uma ameaça para a saúde pública, né? Por exemplo, se consumir uma alface que está contaminada por fungo, por parasita, ou até mesmo por coliforme fecal, que pode causar, né, as doenças transmitidas por alimentos e afetar toda a saúde pública, causando uma epidemia, muitas vezes, ou alguma situação que acaba comprometendo a saúde pública. Sintomas mais comuns é a contaminação invisível por ingerir um alimento contaminado, e a principal ação para que isso seja evitado é uma lavagem profunda das folhas, é uma sanitização química. Hoje existem produtos próprios para a gente higienizar e sanitizar as folhas, e o controle da água de irrigação tem que ser uma água boa, uma água potável e não de qualquer procedência. Tá? Em casa, como que eu costumo fazer? Para cada 1 litro de água potável, eu coloco 1 colher de sopa de água sanitária nessa água potável, misturo bem e coloco as folhas submersas por alguns minutos. Depois eu faço o enxágue delas para que elimine qualquer tipo de micro-organismo patogênico. Daí nós temos os deteriorantes, que foi o que eu comentei, que acabam causando a perda comercial, que daí é o mofo, que acaba causando ali na folha, que foi devido a alguma fricção nas caixas de madeira, no transporte, do manuseio, algum corte da folha e tudo mais. E a principal ação, então, para que a gente minimize, né, esses micro-organismos deteriorantes, seria prevenir, né, esses danos causados principalmente na colheita, e o cuidado também na refrigeração, porque também uma geladeira, um ambiente que ela está exposta, se ele for muito frio, ele também vai queimar as folhas e vai estragar. E se for também um ambiente muito quente, de muito calor, também vai causar o apodrecimento das folhas, tá? Então, qualquer uma das duas ações acabam inviabilizando o consumo agroindustrial desses alimentos para comercialização em geral e a não aceitação do produto. Pode passar, Marcos. Então, o papel da agroindústria transformando o risco em segurança, o que nós temos aqui? Nós temos as boas práticas de agroindústrias. Marcos, tu pode me ajudar? Está tudo pequeno aqui a apresentação. De qualquer coisa, eu falo da parte das boas práticas de fabricação. Fala da coluna que está em verde para mim, por favor. Claro, Neiva. Com relação às boas práticas agrícolas, as famosas BPA, a gente tem um controle rigoroso da água e da irrigação, compostagem correta dos adubos orgânicos e escolha adequada do cultivo. Enfim, alguns itens referentes à própria parte dos danos que acontece com a lavoura na hora da agricultura, como citado anteriormente. Além disso, a gente também tem as BPFs, as boas práticas de fabricação, que é a higienização sanitária rigorosa, controle absoluto da cadeia de frio e prevenção de lesões mecânicas no processamento, que se referem justamente à parte da colheita desta hortaliça. A agroindústria do alface é a união inseparável entre o valor nutricional do campo e o rigor científico da indústria. Neifa, gostaria de falar sobre a tese central ali? Deixa eu dar um zoom aqui no meu olho. Marcos, liga a tua câmera, talvez a prof pode pedir a tua foto, a tua imagem, se tu puder ligar, né? Então... Aqui deixa eu terminar o slide.
Ele é o último. Terminar, vai ter que mudar um. Deixa eu só ver uma coisa. Aí, Em questão de